Pedro, capítulo 3, a partir do versículo de número 13. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do 13º versículo. Diz assim a palavra do Senhor: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venha a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem-se Cristo como Senhor em seu coração, e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos pelo privilégio de poder te adorar, de poder cultuar ao Senhor, juntamente, Senhor, com os queridos irmãos, Senhor, que aqui estão, Senhor, que não se amedrontaram diante das dificuldades ou da ameaça, mas que colocaram no seu coração o desejo de te adorar e vir à tua casa, Senhor. Ó Deus, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, Senhor. A nossa alma desfalece e suspira, Senhor, pelos teus átrios, Senhor. Ó Senhor, bom é estar, Senhor, na tua casa, bom, Senhor, é te adorar, Pai. E nós apresentamos, Senhor, de uma maneira especial este momento, Senhor, da meditação da tua palavra. Te pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, possa estar falando ao nosso coração. O Senhor conhece, Senhor, cada coração que aqui está. O Senhor conhece, Senhor, cada coração das pessoas que também estão em suas casas nos acompanhando. O Senhor sabe o que nós precisamos. E por isso nós te pedimos, Senhor, vem falar ao nosso coração, Senhor. Que não venhamos apenas escutar uma voz humana, mas que venhamos escutar a voz do teu doce Espírito, Senhor. Porque é a tua voz que faz a diferença, Senhor. A tua voz é que traz esperança, a tua voz é que traz, Senhor, quebrantamento, a tua voz é que traz renovo, Senhor. Teu é o querer, o efetuar. Se o Senhor não fizer, por mais que venhamos nos esforçar, por mais que venhamos fazer planejamento, Senhor, não terá resultado algum, Senhor. Mas se o Senhor agir, até mesmo através de uma simples brisa, há restauração. Se o Senhor agir através de uma mera palavra, Senhor, há cura, há renovo, há a manifestação da tua glória, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, venha agir, Senhor. Ó Pai, eu continuo a reconhecer a minha total dependência do Senhor, reconhecer que sou pequeno, que de mim mesmo não tenho nada para oferecer, reconhecer que não sou digno de aqui estar, mas eu te peço por graça e misericórdia, Senhor. Vem me usar, Pai, no nome do Senhor, como um instrumento em tuas mãos, apesar das minhas fragilidades e limitações e imperfeições. Vem me usar, Pai, no nome do Senhor Jesus. Fica à vontade, Senhor, doce Espírito do Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que assim toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor, seja dado somente ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos meditar nesta noite sobre uma expressão que está aí nesses versículos que nós lemos. E o tema dessa reflexão é: não temam. Não temam. Mas antes propriamente de nós estarmos meditando nesses versículos, é importante nós entendermos todo o contexto em que esta carta foi escrita. O pastor de saudosa memória, Russell Shedd, no seu livro Nos Passos de Jesus, onde ele faz uma análise da carta de 1 Pedro, ele vai dizer que essa carta foi destinada a encorajar e a consolar as igrejas dispersas pelo interior da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E provavelmente os membros dessas igrejas eram novos convertidos. Tiveram uma experiência recente com o Senhor Jesus, de mudança, de transformação. Não eram crentes antigos, não, com experiência, não, eram novos convertidos. E esses crentes estavam sofrendo perseguição por causa da sua fé. E ainda era iminente
que esta perseguição iria aumentar através do Império Romano sobre o governo de Nero. E nessa conjuntura ameaçadora, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, encoraja esses leitores a não esmorecer em face das provações, em face das dificuldades, em face das perseguições. E o texto que nós lemos é um exemplo dessa mensagem de encorajamento. E no versículo 14, ele vai dizer que mesmo que aqueles irmãos viessem a sofrer por praticar o bem, por praticar a justiça, eles seriam felizes. E essa expressão me chama a atenção: vocês serão felizes. Está no meio do versículo 14. Mesmo em meio ao sofrimento da perseguição, o discípulo de Jesus pode ser feliz. Pode ser feliz o discípulo de Jesus. Os primeiros destinatários desta carta, esses irmãos da igreja da Ásia Menor, estavam sofrendo a perseguição, como eu disse há pouco, e essa perseguição estava no risco iminente de aumentar. Isso significa confisco de bens, prisões e até mesmo mortos. Todavia, o Senhor manda esta mensagem, dizendo que apesar de todas essas adversidades, eles seriam felizes. A felicidade que há em Jesus excede as circunstâncias e a própria lógica humana. E isso nós vemos isso nesse texto. O contexto era de perseguição, o contexto era de dificuldade. E o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo: vocês permanecendo, seguindo a Cristo, vocês serão felizes, apesar desse contexto todo adverso. Apesar do contexto de pandemia que nós vivemos, em Jesus nós encontramos felicidade. Encontramos felicidade. Enquanto a maior parte das pessoas, enquanto a sociedade está em desespero, está em pânico, está amedrontada, em Jesus, seguindo a Cristo, nós temos um esconderijo, e nesse esconderijo nós podemos ser felizes. Vocês serão felizes. É isso que está aí no versículo. E no final do versículo 14, ele ainda vai dizer e vai exortar: não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Nesse versículo é essa exortação, a não temer aquilo que as outras pessoas geralmente temem. Boa parte das pessoas nos dias de hoje estão como? Em pânico, com medo, amedrontada, receiosa. Mas a mensagem de Deus para os seus filhos é: não fiquem amedrontados. Não fiquem amedrontados. E nesses versículos que nós lemos, nós encontramos um motivo para isso. E o motivo está no versículo 15. O 14 vai terminar fazendo esta exortação: não temam aquilo que eles temem, mas não fiquem amedrontados. Antes do versículo 15, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O motivo para não temer é a esperança que há em nós. O motivo para não ficar amedrontado com que as pessoas estão amedrontadas é o que há dentro de nós, é essa esperança. E essa esperança que respeita justamente a salvação que há em Cristo Jesus. Como consequência dessa esperança, podemos ter felicidade em meio ao sofrimento e não temer aquilo que a sociedade se amedronta. A salvação já traz bênçãos nesta vida, é verdade, mas ela não se limita a esta vida, se estende por toda a eternidade. É uma ilusão nós pensarmos que a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, nós estaremos isentos de problemas, nós estaremos isentos de enfermidades, de dificuldades, de perseguição. Muito pelo contrário,
A palavra do Senhor nos ensina justamente o contrário. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que segue piedosamente padecerão perseguição. Seguir a Cristo não significa ausência de perseguição. Este texto é um claro exemplo disso. O apóstolo Pedro está enviando uma carta para os irmãos que estão sofrendo perseguição por sua fé. A sua fé, a fé em Cristo Jesus, não livrou as pessoas das lutas e das dificuldades, não. Eles estavam sendo perseguidos pela sua fé. Mas há algo espetacular em seguir a Cristo Jesus. Quando nós abrimos o nosso coração a Cristo Jesus, nós recebemos e passamos a ter essa esperança. E essa esperança nos faz ter, em meio à dor, em meio à dificuldade, felicidade. Felicidade, paz, não temer aquilo que as outras pessoas têm. Essa esperança nos faz experimentar essa graça. O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, vai nos chamar a atenção de algo interessante. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se a minha esperança se limita a esta vida, eu sou digno de compaixão. Se a minha esperança se limita a esta vida, aí realmente eu tenho que estar preocupado, desesperado, com medo, diante de toda a situação que nós estamos vivendo. Agora, entretanto, se a minha esperança está na salvação que há em Cristo Jesus, eu posso experimentar aquilo que o apóstolo Pedro diz: felicidade, a não ficar amedrontado diante das adversidades. E a grande questão é: onde está a sua esperança? Onde está a nossa esperança? A sua esperança está nas riquezas? A sua esperança está nos seus bens? A sua esperança está nos políticos? A sua esperança está na sabedoria humana, na ciência? Se está nessas coisas, mais cedo ou mais tarde, você irá se frustrar. Se a sua esperança está depositada em qualquer outra coisa nesta vida, como o apóstolo Paulo diz, você é digno de compaixão, porque você vai se frustrar. E essa pandemia claramente revelou essa verdade. As pessoas que colocaram a sua esperança nos seus bens, toda essa pandemia está trazendo também uma crise econômica, uma desestruturação econômica. E essas pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer. As nações poderosas que achavam que por conta do seu poder, do seu dinheiro, poderia evitar catástrofes. Este vírus veio arrasando e atingindo essas nações também. Seu dinheiro não foi capaz de impedir isso. As pessoas que confiavam nos políticos, no poder político, na influência política, também se decepcionaram. Porque as nações com maior influência política também pouco puderam fazer para evitar que esse vírus chegasse. As pessoas que confiavam na ciência e achavam que o ser humano agora é autossuficiente por conta de todo o avanço tecnológico, por conta de toda a sabedoria humana, poderia resolver toda e qualquer situação que surgisse sem maiores prejuízos, também se decepcionaram. Essa pandemia revelou a limitação do ser humano também. Por mais avançado que seja o conhecimento humano, ele é limitado. Só quem detém todo o conhecimento, só quem é autossuficiente é o Senhor.
John Piper vai dizer que todo e qualquer outro ser que não seja Deus é dependente dele. Não importa o quanto o ser humano tenha de dinheiro, não importa o quanto o ser humano tenha de influência política, não importa o quanto o ser humano tenha de conhecimento, ele é limitado, ele não é autossuficiente. E se depositamos a nossa esperança em qualquer coisa desta vida, vamos nos frustrar, porque nenhuma desses elementos é um firme fundamento para a esperança. Onde está a nossa esperança? Mas se a sua esperança estiver na salvação em Cristo Jesus, não há o que temer. A palavra do Senhor Jesus, ao terminar o sermão da montanha, ele vai trazer uma parábola dizendo que havia 2 homens. Um edificou a sua casa sobre a areia, outro edificou a sua casa sobre a rocha. O que edificou a casa sobre a areia, ele vai comparar aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não as praticam, enquanto os que edificou a casa sobre a rocha ouvem a palavra do Senhor e tomam posse, crê, tomam como estilo de vida, põem em prática. A tempestade assolou as 2 casas. Mais um exemplo que nós temos, que seguir a Cristo Jesus não significa isenção de tempestade. Assolou as 2 casas. A casa que tinha sua esperança em Cristo Jesus ficou de pé. Ficou de pé, não foi destruída. Mas a casa que estava edificada sobre a areia, a sua esperança estava em coisas passageiras, estava nas coisas desta vida. A palavra do Senhor disse que veio abaixo. Onde está a nossa esperança? Se a nossa esperança está no firme fundamento, que é a salvação em Cristo Jesus, não há o que temer, não há o que temer. Pode se levantar lutas, adversidades, mas nós temos neste firme fundamento felicidade e alegria. Essa esperança traz a paz. E nós podemos desfrutar o que o apóstolo Pedro diz: não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. E eu gostaria de refletir com vocês o que é que eles temem, o que é que a sociedade em geral tem medo, e que por extensão, pela mensagem que nós lemos, nós somos exortados a não temer, pela esperança que nós temos em Cristo Jesus. Em diversas pesquisas é apontado como um dos principais motivos do medo das pessoas, o medo da morte. Uma pesquisa feita em São Paulo apontou que o maior medo dos pesquisados era a morte. E na situação em que nós vivemos, este medo tem sido potencializado. As pessoas estão com medo do risco de contrair essa doença, e até mesmo de morrer por essa doença. Mas a esperança que nós temos em Cristo nos liberta do medo da morte. Veja o que é que está escrito em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Verso 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, se referindo a Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Através de Cristo Jesus, nós somos libertos da escravidão do medo da morte. Essa esperança da salvação que há em Jesus e que nós temos no nosso coração nos liberta desse medo. Veja o que é que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos ver se aqui está uma pessoa que tem medo da morte. Filipenses 1, 20 e 21, vai dizer o seguinte: aguardo ansiosamente
e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Aquele que tem a esperança da salvação que é em Cristo Jesus, pode fazer essa declaração e enxergar a morte não como fim, não como a destruição, mas como lucro, como ganho. Não tememos a morte, pois sabemos que ela não representa o fim. Pastor Hernandes Dias Lopes, no seu livro em que ele analisa Romanos, o livro de Romanos, ele vai contar a história de um ministro evangélico chamado Miguel Gonçalves Torres, que quando estava no leito, perto de partir, ele falou o seguinte: na hora da sua morte, disse à sua esposa: querida, pensei que quando eu fosse morrer, iria para o céu, mas foi o céu que veio me buscar. Aleluia, glória a Deus. Pensei que iria para o céu, mas o céu veio me buscar. Também me lembro da história também da minha avó por parte de pai, que quando estava internada, já perto de partir, se despedindo dos seus filhos, quando foi a vez de meu pai, o pastor Daniel adentrou no quarto, e ao terminar aquela conversa, ela falou o seguinte: meu filho, nos vemos na glória. Nos vemos na glória. Para aquele que tem esperança de salvação que é em Cristo Jesus, não há motivo para temer a morte. Pois o momento da morte é um momento de vitória, onde será derrotado o último inimigo. Como está escrito, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ver o versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Vamos agora para o versículo 53, que vai dizer o seguinte: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, e então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aquele que tem a esperança em Cristo Jesus não tem motivo para temer a morte. Não tem motivo para temer aquilo que tantas pessoas temem, que é o morrer. Outro motivo também, além da morte, que as pessoas estão temendo, e que a mensagem de Deus nessa noite para o nosso coração é: não temam. Aquilo que eles temem é acerca do futuro. As pessoas têm medo do que reserva o amanhã. A imprevisibilidade tem gerado temor e ansiedade nas pessoas. O que será de minha vida? Quando é que finalmente a quarentena vai acabar? Quando será feita a vacina? Como será a vida pós-pandemia? Como será o meu sustento diante do desemprego aumentando? Como será o meu sustento diante da redução salarial? Como será? Mas quem tem a salvação de Jesus não precisa temer o futuro, pois sabe que a sua vida está nas mãos dele. Não sabemos de fato o que vai acontecer amanhã, mas temos a certeza
que a boa mão do Senhor estará conosco e nos guiará. E há uma promessa na palavra do Senhor dizendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo em momentos difíceis, não estamos isentos, como já falamos, mas temos a certeza que se Deus permitiu passar por esse vale, é para o nosso bem. O nosso piloto sabe o que está fazendo. O nosso guia sabe o que está fazendo. E o nosso piloto não é político, não é o dinheiro, não é a ciência. O nosso guia, o nosso pastor é o Senhor Jesus. Ele sabe como nos conduzir e por isso não há razão para temer o amanhã. Não sei o que está reservado para mim amanhã, não sei se vou ter tudo o que eu desejo, mas de uma coisa eu tenho certeza: o melhor Deus está reservando para mim. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não há razão para temer o amanhã e o futuro. Vamos ver o que é que está escrito no Salmo 37, versículo 5, um versículo tão conhecido, que confirma esta realidade. Salmo 37, versículo 5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Seu caminho já foi entregue ao Senhor? Se sim, não há razão para temer o futuro. Não há razão para temer o amanhã. Não sabemos o que nos aguarda, mas sabemos que ele agirá. E ele agirá. Isso é motivo suficiente para não temer. Não devemos temer aquilo que eles têm. Não devemos ficar amedrontados, como diz lá em 1 Pedro capítulo 3, a divisa desta reflexão. Porque nós temos essa esperança da salvação em Cristo Jesus. Nós não devemos temer a morte, nem o futuro, nem qualquer tipo de outra coisa. Essa esperança nos liberta de tudo. Que o Espírito Santo possa estar aplicando de uma maneira muito mais apropriada essa mensagem ao nosso coração. E que possamos experimentar e viver este tema. Não temam. Não temam. E eu gostaria de estar orando neste momento. Quem sabe você que nos acompanha também, ou que também esteja aqui e ainda não tem entregue o seu coração para Jesus. Este é o momento. Porque como já vimos na palavra do Senhor, se a nossa esperança está aqui nessa vida, somos dignos de compaixão. Temos motivos sim para nos desesperar, para ficar com medo. Mas se a nossa esperança está na salvação que é em Cristo Jesus, se nós entregamos, como diz nesse último versículo que nós lemos, o nosso caminho ao Senhor, não há motivo para temer. E se você ainda não fez isso, este é o momento. Vamos orar diante do Senhor. Pai, graças te damos, porque mesmo em um cenário adverso, mesmo em um cenário aterrorizante, o Senhor nos traz essa mensagem. O Senhor trouxe a mensagem àqueles irmãos ali da Ásia Menor, no tempo do apóstolo Pedro, que também é uma mensagem por extensão a cada um de nós, a não temer aquilo que a sociedade teme, a não ficar amedrontado diante das coisas que a maioria das pessoas ficam, porque nós temos uma esperança que nos liberta de todo e qualquer medo, a esperança da salvação que é em Cristo Jesus. E nós pedimos: vem, Senhor, renovar o nosso coração. Sabemos que como homens frágeis que somos, como pelo fato de nós estarmos a cada instante sendo bombardeados com más notícias, por vezes ficamos com medo, ficamos ansiosos, ficamos preocupados. Ó Deus, mas nós te pedimos, Senhor, vem, Senhor, está limpando e lavando a nossa mente e o nosso coração, para que o medo seja lançado fora, Pai. Como diz na tua palavra, que o amor lança fora todo o medo, que o teu amor, a tua graça possa inundar o nosso coração e a nossa mente
de modo, Senhor, que todo medo, toda ansiedade seja lançada fora. Que sejamos cheios da esperança, que não se limita a essa vida, mas que vai além. Ó Pai, nós também, Senhor, apresentamos diante do Senhor vidas que nesse momento estejam aflitas, angustiadas, que ainda não entregaram sua vida para Cristo Jesus. Ó Pai, que este momento seja o momento da entrega. Escreve, Senhor, uma nova história em suas vidas, Senhor. Adentra, Senhor, no coração. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer, Senhor. No nome do Senhor Jesus, envolve com o teu amor e com a tua graça. Liberta de tudo aquilo que não te agrada, Pai. No nome do Senhor Jesus, liberta de toda angústia, de toda depressão, Senhor. No nome do Senhor Jesus, vai ao encontro dessa pessoa, Senhor. Como diz, Senhor, lá em Hebreus, o Senhor fez, Senhor, aquele sacrifício na cruz, Senhor, para vencer aquele que havia o poder sobre a morte, que isto é o diabo, e para libertar aquele que toda a vida estava escravizado pelo medo da morte. Que essa noite seja uma noite de libertação. No nome do Senhor Jesus, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Senhor. E que assim venhamos desfrutar da felicidade que há em Ti. Venhamos experimentar aquilo que o apóstolo Pedro falou, que apesar da perseguição, se nós estamos seguindo a justiça, se nós estamos seguindo a Cristo Jesus, seríamos felizes se viemos experimentar essa felicidade que independe das circunstâncias, Pai. E nós só encontramos isso no Teu Evangelho e na Tua presença, Senhor. E assim, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Amém.